Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está no Instituto Teológico Missionário Ômega. Estamos estudando as cartas gerais. Na aula passada, estudamos as questões introdutórias das cartas gerais e estudamos a carta de Judas. Na aula de hoje, estudaremos a carta de Tiago, estudaremos a primeira carta de Pedro e também a primeira carta de João. Seja muito bem-vindo ao Instituto Teológico Missionário Ômega. Vamos à carta de Tiago. Como você já sabe, nós estamos estudando alguns dados gerais da carta, estudando também algumas peculiaridades destas cartas gerais, uma vez que não temos como, devido à exiguidade do tempo, não temos como fazer um estudo muito aprofundado de cada uma delas. Mas nós sempre falamos que o que fazemos aqui serve como um princípio para você fazer durante toda a sua caminhada como estudante de teologia. Então a carta de Tiago, ela foi escrita entre 48 e 62 depois de Cristo. O tema geral desta carta é a fé que produz obras. No final do estudo desta carta, não no final da aula, mas no final do estudo desta carta, nós vamos fazer um paralelo entre a carta de Tiago e a carta aos Romanos, porque a carta de Tiago fala sobre esta fé que produz obras, ou sobre as obras que são resultado de uma fé. E as palavras-chave da carta de Tiago é fé, riquezas, língua, orgulho e oração. O autor desta carta é Tiago, o irmão de Jesus. Ele se identifica somente como Tiago. Esse nome era um nome hebraico muito comum. 5 Tiagos são encontrados no Novo Testamento. Pelo menos 2 deles eram discípulos de Jesus, mas a tradição atribuiu este livro a Tiago, irmão de Jesus. Assim como Judas, assim como no caso de Judas, que foi a carta que estudamos na aula passada, Tiago não era um convertido, digamos assim, ou não era um seguidor de Jesus durante o seu ministério, porém, depois da morte de Jesus, Tiago se tornou um cristão e ele foi, inclusive, líder da igreja de Jerusalém. Então, evidentemente, esse Tiago, o escritor Tiago, irmão de Jesus, era bastante conhecido. Como eu acabei de dizer, tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Aparentemente era um descrente durante o ministério de Jesus, mas, como diz Atos capítulo 1 e versículo... Aliás, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 7, Jesus apareceu a ele depois da sua ressurreição. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu a ele, provavelmente o tenha levado a esta conversão. Ele é enumerado entre os crentes em Atos capítulo 1 e versículo 14. O propósito desta carta, que é algo muito interessante. Por que Tiago escreveu esta carta? Tiago é primariamente prático e ético. Então, quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos uma carta extremamente prática. Ele enfatiza o dever ao invés da teoria. Ou seja, Tiago enfatiza sempre a prática. Tiago não está falando de um cristianismo teórico. Tiago está falando de um cristianismo prático, de um cristianismo que resulta em prática. Eu digo já há alguns anos que, infelizmente, o protestantismo sofreu algo que o catolicismo romano sofreu há décadas atrás, que são os adeptos não praticantes. Não é? A gente sabe que há décadas atrás, há muito tempo atrás, a pessoa diz, olha, eu sou católico, porém não praticante. A gente sabe, eu não estou aqui defendendo a fé católica, embora seja uma religião cristã, mas a gente sabe que o catolicismo também é uma proposta prática, porque é uma religião cristã. Infelizmente, de pelo menos 1,5 décadas, 2 décadas para cá, nós temos também os evangélicos não praticantes. A pessoa se diz evangélica, mas não é praticante. Eu repito, não existe uma fé cristã sem prática. A fé cristã é prática e Tiago está propondo justamente isso. Então, Tiago escreveu para
repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. Então, a carta de Tiago é uma carta incisiva. Eu lembro que lá pela minha adolescência, eu estava passando as crises da adolescência e eu resolvi ler um livro da Bíblia para acalentar a minha alma. E eu escolhi ler justamente a carta de Tiago. Eu fui severamente exortado pela carta de Tiago. Eu penso que foi uma ação de Deus naquele momento da minha vida para me fazer compreender que o que eu precisava era viver este cristianismo prático, que é a proposta de Tiago. E essa carta é, como nós mostramos aqui, então, primariamente prática. Ao fazer isto, ao fazer essa análise, essa crítica de deveres cristãos que estavam sendo negligenciados, Tiago analisou a natureza da fé genuína, o que é verdadeiramente a fé, e estimulou os leitores a demonstrar a eficácia da sua experiência com Cristo. Sua principal preocupação era a realidade na religião. E ele apresentou as reivindicações práticas do Evangelho. Reivindicações práticas do Evangelho. Por que as reivindicações do Evangelho são práticas? Porque Jesus se encarnou e viveu entre nós de forma prática. E esse slide eu acho interessante, a forma, como nós colocamos aqui, ao invés de especular ou debater sobre teorias religiosas, e a gente sabe que houve um tempo, até mesmo da igreja cristã, que esta especulação, esse debate de teorias religiosas alavancou muitos nomes e ganhou muita evidência na igreja, e nós vemos alguns dias semelhantes, onde existe muito discurso, muito debate, as pessoas querem debater sobre coisas que ninguém conseguiu ao longo dos séculos chegar a um denominador comum e esquecem da praticidade da religião. Então o que Tiago está fazendo é, ao invés de especular ou debater sobre teorias religiosas, ele direciona seus leitores para uma vida piedosa. Do início ao fim, o tom da carta é imperativo. O que é um tom imperativo? É um tom que determina, que direciona, é como uma ordem. Então, do início ao fim, o tom da carta é intensamente imperativo. E aqui nós temos também um dado interessante da carta de Tiago. Dos 108 versos, em 108 versos são dados 54 mandamentos evidentes. E 7 vezes chama atenção para suas declarações usando termos de natureza imperativa. Esse servo de Deus escreve como um escravo supervisionando outros escravos, e o resultado é uma declaração da ética cristã que se iguala a ensinos do Novo Testamento. Quando nós estudamos a ética de Jesus, nós não podemos deixar de estudar o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por Mateus. São os capítulos que nós tratamos sobre o Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão do Monte. E no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus traça uma ética cristã. E aqui em Tiago ele traça uma ética cristã que se manifesta em atitudes. Tiago está dizendo, aliás, Tiago diz exatamente isso: mostra-me a tua fé e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago não está falando de uma fé de obras que produz a fé, mas de uma fé que produz obras. Qual é a aplicação pessoal da carta de Tiago? A invocação do livro para a vida ética, baseada no Evangelho, fornece sua relevância. Então ele invoca a vida ética baseada no Evangelho. Tiago faz uma exposição prática da religião pura e sem mácula. No capítulo 1, versículo 27, Tiago diz isso: a religião pura e imaculada é esta: guardar-se da corrupção deste mundo e ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então veja que Tiago, ele não está falando só de obras simplesmente como deveres do Evangelho. Tiago está falando, sim,
de uma vida onde as obras são manifestas, mas ele está falando também de uma vida pura, de uma vida santa. Suas duas ênfases fundamentais são o crescimento pessoal na vida espiritual e a sensibilidade em relacionamentos sociais. Veja que Tiago fala de dois paralelos que estão sempre caminhando juntos: o crescimento pessoal na vida espiritual e a sensibilidade em relacionamentos sociais. João não é incisivo como Tiago nessa questão prática, até a gente vai ver daqui a pouco na aula de hoje, até por causa do objetivo que João escreve, não é, da forma que João escreve, o porquê ele escreve, mas João deixa isso muito claro. João diz assim: se alguém diz que ama a Deus, que não vê, se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê? Então esta é a proposta do Evangelho. O resultado do Evangelho é de uma vida prática. Então não adianta crescer na vida espiritual se não há um crescimento nos seus relacionamentos sociais, um amadurecimento, um aperfeiçoamento nos relacionamentos sociais. Eu sempre digo que nós encontramos Deus no outro. Onde nós encontramos Deus? No outro. Porque nós precisamos entender que a vida cristã está no se relacionar, está no nos envolver com as pessoas, até as pessoas de difícil relacionamento. Como eu já afirmei aqui em outras aulas, eu li num livro que as pessoas de difícil relacionamento que estão ao nosso lado é uma oportunidade que Deus nos dá de exercitar o amor. Então, por mais difíceis que sejam os relacionamentos, são nos nossos relacionamentos que nós demonstramos a praticidade da nossa vida cristã. Tiago também nos ensina que qualquer fé que não trate assuntos pessoais e sociais é uma fé morta. É justamente o que nós estamos falando. A fé tem que tratar assuntos sociais e assuntos pessoais. Eu sempre digo que nós, muitas vezes, como igreja, estamos preocupados em formar cidadãos para o céu, mas nós precisamos também nos preocupar em formar cidadãos para a terra. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já começou. O reino de Deus é uma realidade. E aqueles que não têm esta capacidade de viver o reino de Deus enquanto estão aqui, não conseguirão viver o reino de Deus lá no porvir. Porque uma fé que não trate assuntos pessoais e sociais é uma fé morta. A mensagem de Tiago dirige-se especialmente àqueles que estão, inclinados, eu achei essa fala aqui também magnífica, aqueles que estão inclinados a falar sobre o seu caminho para o céu, ao invés de caminhar na fé aqui na terra. Tem gente que só quer falar de seu caminho para o céu. O céu vai ser maravilhoso. Sem dúvida. O céu vai ser maravilhoso, magnífico, mas nós precisamos caminhar na fé que nos remete ao céu enquanto estamos aqui na terra. Não é? Então, o nosso último slide da carta de Tiago, como eu falei, Tiago e Romanos. Todos nós sabemos que Martinho Lutero, ou o que startou na mente de Lutero, o que deu início na mente de Lutero, sobre os princípios da reforma protestante, foi ler a carta aos Romanos. E na carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 17, o texto diz que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Alguns estudiosos afirmam, garantem, que havia um paradoxo entre Lutero e a carta de Tiago. Eu entendo esse paradoxo como o momento que Lutero vivia, a defesa que Lutero fazia. Não é? Então esse paradoxo não é um paradoxo verdadeiro, porque Romanos, Paulo na carta aos Romanos e Tiago estão falando de duas coisas, de dois princípios fundamentais para a fé cristã. Primeiro, Paulo está falando que o justo viverá pela fé. Paulo fala na carta aos Efésios que a salvação não vem de nós.
ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, que é pela fé. E isto é fato pacífico. No Evangelho, né? A salvação vem pela fé. Mas e agora que esta fé foi recebida? E agora que nós já cremos, e agora que nós manifestamos esta fé, o que nós fazemos com esta fé? Aí vem Tiago. Então não existe um paradoxo entre Tiago e Romanos, ou entre Romano e Tiago. O que existe são duas vertentes diferentes. Paulo está falando na carta aos Romanos e também na carta aos Efésios sobre a salvação que vem pela fé, e a salvação é pela fé. E Tiago está falando das obras que são produzidas por esta fé salvífica. Então a fé salvífica precisa realmente produzir em nós obras. Dessa forma, nós entendemos que Romanos e Tiago e Romanos caminham de mãos dadas, tá ok? Vamos então à primeira epístola ou a primeira carta do apóstolo Pedro. A data desta carta, cerca do ano 60 depois de Cristo, que a carta foi escrita. O tema geral desta carta, sofrimento como cristão. A gente vai perceber aqui no conteúdo que Pedro está falando justamente sobre isso. Pedro está estimulando os crentes a suportar os sofrimentos. Então este é o tema da carta, sofrimento como cristãos. Palavras-chave da carta. Veja que nós estamos falando só da primeira carta de Pedro. Pelo tempo, nós não conseguimos falar sobre a segunda, assim como João também, nós não vamos falar sobre a segunda e sobre a terceira carta de João. Mas as palavras-chave, sofrer e sofrimento. E a gente vai perceber por que Pedro escreve essa carta. Então, o autor, a carta parece ser do apóstolo Pedro, e não há evidências de que a autoria desta carta tenha sido questionada nenhuma vez sequer na igreja primitiva. Silvano acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária e, ao que tudo indica, ele foi o secretário de Pedro para escrever esta carta, o que indica, então, este estilo polido do grego na carta. Então, nós temos aqui Pedro como escritor, mas nós temos Silvano como amanuense. Isso ocorre, por exemplo, na carta aos Romanos. Quem escreveu a carta aos Romanos? Aliás, a autoria da carta aos Romanos é de Paulo, mas quem escreveu a carta aos Romanos foi Tércio. Lá nas saudações finais a gente encontra isso, Tércio dizendo: eu, Tércio, que esta carta escrevi. Ele também está saudando os irmãos. Então Silvano aqui seria o amanuense de Pedro. Por que esta carta é atribuída a Pedro? Porque existem paralelos linguísticos e literários na primeira carta de Pedro e nas falas de Pedro ao longo, principalmente, do livro de Atos, conforme está registrado neste livro histórico da igreja primitiva. O discurso de Pedro no Pentecostes e a primeira epístola ou a primeira carta de Pedro têm diversas coisas em comum. O que nós encontramos em comum nessas epístolas? Primeira de Pedro, capítulo 1 versículo 20, está escrito, Pedro está falando sobre o sacrifício de Cristo, que foi pré-ordenado, e nós vamos fazer a leitura disso aqui, ó, para que você, é lógico que você como aluno, ao assistir a aula, eu tenho certeza que inteligentemente você vai pausando a aula, fazendo a leitura, a compreensão, mas nós vamos fazer isso aqui agora. Na primeira epístola de Pedro, nós vamos mostrar um paralelo que existe desse versículo, do versículo 20 do capítulo 1 com o livro de Atos, capítulo 2 e versículo 23. Então, o que Pedro está falando neste texto, na primeira carta? Ele está falando sobre o sacrifício de Cristo pré-ordenado. Primeira de Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, pré-ordenado. Apocalipse também fala sobre isso.
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Vamos ver o que diz Atos capítulo 2 e o versículo 23, que é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então veja que ele está dizendo que Cristo foi entregue por desígnio e presciência de Deus. Então ele está falando das mesmas coisas. Outro paralelo que existe. A ressurreição de Cristo e a glória da ascensão são apresentadas juntas. Aí nós temos Atos, vamos ler Pedro primeiro, né? Porque nós estamos tratando da epístola, então vamos ler na epístola primeiro. Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então perceba que ele está falando tanto da ressurreição de Cristo, da sua ascensão, né? Aliás, ele está falando da ressurreição de Cristo e a glória da ascensão. Ele está apresentando esses dois princípios juntos. Vejamos Atos capítulo 2, versículos 32 a 35. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então perceba que ele está falando tanto da ressurreição de Cristo, quanto da glória desta ressurreição, da glória dada a Cristo nesta ressurreição. As duas coisas são tratadas juntas. Outro paralelo comum entre Atos, ou entre a primeira carta de Pedro e a fala de Pedro no livro de Atos. O papel do batismo está relacionado com o perdão dos pecados. Então, 1 de Pedro, capítulo de número 3 e versículo 21, está escrito assim: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção das imundícias da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Perceba que ele está falando sobre o batismo e ele está falando também sobre o perdão dos pecados. Agora, Atos 2 e 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui nesta tratativa? A garantia de que esta carta é uma carta de Pedro, embora não temos aqui na carta a apresentação direta do destinatário, ou, aliás, embora não temos nesta carta nenhuma refutação de que esta carta é realmente de Pedro, de que essa carta não tenha sido de Pedro, mas nós temos aqui, eu vou repetir para não ficar desconexo. Embora nós não temos nenhuma refutação de que essa carta seja de Pedro, não seja de Pedro, até porque ele se apresenta na carta Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, mas nós temos então provas que confirmam esta autoria de Pedro. O discurso de Pedro também no concílio em Jerusalém, aqui eu não vou ler, mas você pode parar o slide na hora da aula, pode fazer a sua leitura, até porque esse material do slide vai todo também direcionado em PDF a vocês, os nossos alunos, estão dispostos na plataforma. Se alguém não conseguir baixar, é só me pedir que a gente direciona isso, né? As aulas são assistidas lá no nosso canal, então se você não tiver o contato, pode deixar lá uma fala no canal e a gente dá um jeito de encaminhar esse material também para você. Então,
é só você parar um tempo e estudar realmente o material. Então, olha, demais o discurso de Pedro no Concílio de Jerusalém, e a primeira carta de Pedro apresenta o seguinte: a escolha de Deus na salvação, né, e aí nós temos os dois textos paralelos, a pureza do coração em resposta ao evangelho. Nós temos aí também os dois paralelos. A ocasião, Pedro se dirigiu aos cristãos que viviam, vamos fazer aquilo que a gente sempre tem feito, não que vivem, que viviam. Pedro se dirigiu aos cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor, os quais estavam sofrendo, aí pelo menos os quais estavam, pelo menos ficou conjugado nos dois verbos paralelos, né? E estavam, eu já faço isso aproveitando para fazer esta correção, né? Porque depois a gente encaminha um material corrigido. Então Pedro dirige aos cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor, os quais estavam sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Ele, portanto, relembra-lhes que tem uma herança celeste. A gente vai perceber que Pedro está escrevendo justamente por isso, os crentes que estão sofrendo perseguições. Aliás, as cartas no Novo Testamento, nós já falamos isso aqui na nossa aula anterior, que elas sempre apresentam esses dois contextos. Geralmente está falando para os crentes que sofriam perseguições, ou está alertando os crentes que estavam sofrendo por causa de alguma heresia. As cartas geralmente elas trabalham nesses dois caminhos. Geralmente as cartas gerais, não é? As cartas paulinas, cada uma para um destinatário, então geralmente elas estão tratando sobre assuntos necessários a serem tratados para cada um dos seus destinatários. Pedro soube dessas tentações deles, portanto ele se refere a eles como forasteiros na dispersão. Esta é uma expressão importante que Pedro utiliza. Essa expressão forasteiros na dispersão relembra o exílio do povo de Israel lá no Egito, quando eles saíram do Egito caminhando os 40 anos no deserto, né? Mas é uma expressão muito apropriada para os cristãos que em sua maioria eram gentios. E eu acho interessante esta proposta desta primeira carta de Pedro, escrita aos gentios, não é? Porque nós sabemos que o evangelho chegou aos gentios através de Pedro. Não obstante, ter havido uma discussão entre Pedro e Paulo, justamente por essa questão dos gentios, mas o evangelho chegou aos gentios pelas mãos de Pedro. Nós vemos isto no livro de Atos, na ocasião quando Pedro foi na casa de Cornélio, o Espírito Santo repousou sobre os crentes gentios que ali estavam. Então, em um momento, eles não eram povo, é uma expressão que faz alusão também ao povo de Israel, mas eles se tornaram povo de Deus. A antiga vida deles era de obscenidade, bebedeira e idolatria, e isso descreve mais os pagãos gentios do que os judeus do primeiro século, porque mesmo os judeus que não eram praticantes do cristianismo eram adeptos do judaísmo, então tinham uma vida restrita pela ética do judaísmo. Então isso demonstra que essa carta foi escrita mais a gentios do que aos judeus do primeiro século, e os compatriotas deles estavam surpresos porque eles agora viviam de uma maneira diferente. Ainda falando do conteúdo, acompanhando essas várias exortações que Pedro faz para a vida fiel em meio a uma sociedade que é ímpia. Perceba que isto é algo bem prático para os nossos dias. A salvação prometida no Evangelho também estava bastante em vista. Então eles estavam vivendo no mundo ímpio, mas debaixo de uma promessa de salvação. Essa salvação futura que aguardava os crentes na revelação de Cristo é especialmente proeminente no princípio da carta. Pedro fala disso com muita proeminência, ou seja, ele estava preocupado com os crentes para que eles não abrissem mão desta salvação. Esta é a esperança cristã no mundo, e é algo que nós precisamos falar hoje. Nós temos uma esperança.
E essa esperança da igreja no mundo, a esperança de nós, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, é a nossa salvação. Mesmo tendo Cristo sofrido e depois glorificado, os cristãos deveriam antever esta glória por vir. Ou seja, o sofrimento de Cristo deve servir como um estímulo para que mesmo em meio ao sofrimento, nós estejamos antevendo esta glória por vir. Paulo fala na carta aos Romanos que o peso, que a tribulação que ocorre sobre nós agora produz um peso de glória muito excelente. Paulo fala também que a glória que em nós há de ser revelada não pode se comparar com as tribulações do presente século. Então veja que isso é um estímulo. No meio do sofrimento, os crentes estão sendo estimulados a permanecer e a prevalecer. Então, a paciência em meio ao sofrimento injusto é algo grato a Deus. Há uma referência também importante ao importante objetivo, e isso aqui também eu achei algo interessantíssimo. Na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele faz uma referência ao importante objetivo. Veja que isso é um objetivo, até por causa do propósito, da proposta do Evangelho para a nossa vida. Então há uma referência ao importante objetivo dos crentes de levar os outros a Deus por meio de seus estilos de vida. E eu vou fazer questão de frisar isso aqui, ó. Por meio dos seus estilos de vida piedosos. Ou seja, o crente, ser crente, não é professar uma religião, não é seguir uma ideologia, é um estilo de vida. Então, por meio desse estilo de vida piedoso, as pessoas têm que ser levadas a Cristo. E aí Pedro diz, ó, que os crentes proclamam os louvores de Deus, influenciam os pagãos a glorificar a Deus, silencia os homens loucos realizando boas obras. E aqui nós temos um paralelo de Pedro com Tiago. Ganham as esposas para Cristo por seus exemplos, envergonham os críticos ímpios e confundem os amigos, os antigos companheiros. Ou seja, é uma vida cristã que demonstra um verdadeiro relacionamento com Deus. Em suma, na primeira carta de Pedro, apesar de seus sofrimentos, os cristãos devem ser, eu também achei isso aqui muito especial, os cristãos devem ser uma força de redenção no mundo. Eu costumo falar que o ministério de Jesus em seu início foi muito próspero por causa da credibilidade de João o Batista. João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João Batista, como precursor do caminho de Jesus, os seus discípulos começaram a seguir a Cristo. E por que eles fizeram isso? Porque eles acreditaram naquilo que João Batista falava. Eu digo que muitas vezes o Cristo que nós pregamos não é recebido pelas pessoas que nos ouvem, não pelo poder que ele tem ou deixa de ter. Às vezes as pessoas rejeitam a Cristo não pelo Cristo que ele é, mas pelas obras que nós demonstramos ao segui-lo. Então nós não podemos viver uma vida de paradoxo. A fé cristã propõe, como diz Tiago, e nós acabamos de falar agora há pouco sobre Tiago, a fé cristã propõe uma vida prática. Então nós temos que ser esta força de redenção no mundo. Nós pregamos o Evangelho e as pessoas às vezes não querem crer no Cristo que nós cremos, não porque eles não veem em Cristo este potencial para que eles creiam. Às vezes não creem porque nós pregamos uma coisa, mas vivemos outra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos verdadeiramente a força de redenção no mundo. Pedro diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. A aplicação pessoal de Pedro. Como todos os verdadeiros cristãos experimentam a hospitalidade de um mundo ímpio, a invocação à paciência e à santidade em meio ao sofrimento aplica-se a todos. Ou seja, devemos ter uma vida santa e uma vida paciente. Entretanto, a mensagem é mais pertinente quando a oposição é severa.
A perseguição dos cristãos é tão grande em muitas regiões do mundo atual como era no século I. E a primeira carta de Pedro oferece esperança àqueles que sofrem em nome de Cristo. Então a carta de Pedro é um estímulo ao crente para que mesmo em meio ao sofrimento ele persevere e não abra mão da sua fé. Primeira carta de João. A primeira carta de João, os textos de João, né, são textos magníficos da gente ler. Não que os outros não sejam, mas são magníficos no contexto da forma literária como João escreve. João escreve cheio de amor, cheio de graça, né? João escreve, até quando João chama a atenção, ele sendo incisivo, o amor está sobressaindo. João escreve dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então esse estilo literário de João é magnífico, é o apóstolo do amor. A carta de João foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. O tema da carta, o tema geral desta primeira carta, diga-se de passagem: Jesus é o Filho de Deus, aqueles que o seguem devem viver de maneira justa. E as palavras-chave: amor, conhecer, vida, luz e comunhão. Quando falamos de comunhão, na primeira carta de João, não há como não lembrarmos de: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, sobre a autoria, embora esta carta seja anônima, seu estilo e vocabulário indicam claramente que foi escrita pelo autor do Evangelho de João. João, discípulo, apóstolo amado. Evidências internas também apontam João como o autor e o antigo testemunho, ou seja, o testemunho da igreja primitiva. Quando estudamos bibliologia, nós aprendemos que os livros que entraram no cano do Novo Testamento, um dos princípios para que esses livros fossem aceitos era a sua canonicidade, ou seja, a sua catolicidade, ou seja, a circulação nas igrejas da época do primeiro século. Tem um livrinho muito interessante que fala sobre isso, é do Johann Konis, que o nome do livro é E a Palavra se Fez Livro, e ele vai falar do cano, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ele fala destes crivos aos quais os livros do Novo Testamento foram submetidos a fim de autenticar a sua canonicidade. Então, o Antigo Testemunho atribui com unanimidade a carta a João, a ocasião que João escreve. João declara ter escrito para dar garantia de vida eterna àqueles que creem em nome do Filho de Deus. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. Então João estava preocupado com a igreja. João fala que os crentes têm a unção que vem do santo. Ele estava preocupado com a heresia, que é uma heresia precursora do gnosticismo, que estava atacando os crentes e colocando em dúvida a condição espiritual desses crentes. Então ele escreve para dar garantia para dar garantia de vida eterna àqueles que creem em nome do Filho de Deus. E sem dúvida a aplicabilidade desta carta para a nossa vida odierna é fenomenal, espetacular. Sai das mãos de um servo de Deus, o último apóstolo de Cristo a morrer, o único que morreu de morte natural. O tom que ele escreve é magnífico e isto é algo extremamente relevante para nós. João refere-se aos ensinamentos como enganosos, aos mestres como
falsos profetas, mentirosos e anticristos. João fala muito sobre isso. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, já hoje muitos têm se feito anticristo. Por que João chama de anticristos? Porque anticristo é aquele que se opõe a Cristo. E aqui nós vamos perceber que eles tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado e tinham saído pelo mundo para propagar a sua perigosa heresia. Então João vai chamá-los de anticristos. Ele diz, olha, eles estiveram entre nós, mas não estão mais. E eles saíram de nós porque nunca foram dos nossos. João deixa isso muito claro. A heresia, como eu disse, era um precursor do gnosticismo do século II, ensinava, olha que trem maluco que era essa heresia. Ensinava que a matéria era essencialmente ruim. Então isso aqui vem uma ideia o que nós chamamos de platonismo, né? Uma ideia de Platão, que a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Platão falava do mundo da matéria e do mundo das ideias. O mundo das ideias era perfeito e o mundo da matéria é ruim. Então aqui nós temos esse vínculo também. Então a matéria era ruim, o espírito era essencialmente bom. O ponto de vista dualista fez com que falsos mestres negassem a encarnação de Cristo e, portanto, a sua ressurreição. O que eles diziam? Eles ensinavam que a matéria era ruim, então Deus não poderia habitar um corpo material de carne e sangue. Portanto, esse corpo humano que Jesus supostamente possui não era real, era apenas aparente. E João escreveu vigorosamente contra isso. Eles ensinavam também que o corpo humano olha isso aqui, olha para vocês verem como isso é um trem demoníaco. Eles diziam que o corpo humano era simplesmente um invólucro para o espírito interior e como nada que o corpo fizesse pudesse contaminar ou afetar este espírito, essas distinções éticas, então, pararam de ser relevantes, portanto, eles não tinham pecado. E João escreve com indignação em relação a isto. Ou seja, Deus só quer o coração, é aquilo que é o nosso interior, não importa o que o corpo faça. Veja que é um paradoxo com a epístola de Tiago, com a carta de Tiago. Veja que é um paradoxo também com a antropologia bíblica, ou até a antropologia que nós estudamos, porque em antropologia nós aprendemos que o ser humano é um ser integral. Veja que é um paradoxo com a prática cristã, é um paradoxo com o que a palavra de Deus ensina, que nós devemos guardar irrepreensíveis nosso corpo, alma e espírito. Até porque nós vamos para o céu de corpo transformado, mas também de corpo. Então, João aqui combate vigorosamente e com indignação esse tipo de ensino. As características. Existem grandes semelhanças entre o Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus Cristo que João escreve, e a primeira carta. O tom da carta é amigável, aquilo que eu falei que eu acho magnífico nos escritos de João. O tom da carta é amigável e paternal, que reflete essa autoridade que a idade e o apostolado trouxeram para João. O estilo é informal e pessoal, revelando o relacionamento íntimo do apóstolo com Deus e com o povo de Deus, não é? Quando eu leciono sobre o Apocalipse, eu falo sobre isso. João escreve o Apocalipse e, na minha opinião, na minha convicção, não é só uma opinião, mas uma convicção bíblico-teológica, essa questão dessa intimidade de João com Deus, com Cristo, deitar a cabeça no peito de Cristo, e essa intimidade que João também demonstra com o povo de Deus, dá a ele autoridade nas falas apocalípticas. Aplicação pessoal da carta de 1 João, ou da primeira carta de João. Na carta, a nota positiva da certeza cristã prevalece, ou seja, a convicção da nossa salvação. Isto prevalece. O verbo conhecer aparece 39 vezes. A verdade cristã está além do acontecimento histórico de Jesus Cristo e o testemunho, a verdade cristã está além do domínio da especulação, pois está irrevogavelmente ligada ao acontecimento histórico de Jesus Cristo e o testemunho apostólico sobre esse acontecimento.
Os cristãos possuem unção e o testemunho do Espírito Santo. João fala sobre isso. Uma coisa também que me deixa encantado em João é que ele diz assim: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João deixa claro que se nós quisermos amar o mundo vai nos corresponder. Mas é lógico que essa correspondência do amor do mundo, ela vai cessar, vai findar e nós sofreremos. Mas ele deixa claro também que se nós amamos a Deus, Deus também irá corresponder a este amor. E ele diz: olha, vós tendes a unção que vem do Santo. Então os cristãos possuem a unção e o testemunho do Espírito Santo para garanti-los sobre a verdade de Deus, a verdade sobre Cristo e a sua própria posição espiritual. Ainda na aplicação pessoal de João, isso aqui é algo magnífico, para quem gosta de pregar, isso dá uma pregação magnífica. 3 testes provam a autenticidade do cristianismo. 3 testes provam a autenticidade do cristianismo: o teste da fé, o teste da obediência e o teste do amor. Fé, obediência e amor. Que tripé magnífico! Onde a autenticidade do cristianismo está fundamentada. A autenticidade do cristianismo está fundamentada neste tripé. Fé, obediência e amor. Glórias a Jesus. Nós vemos que ele faz essas mesmas afirmações de forma negativa, ou seja, que se alguém não ama, o amor do Pai não está nele, enfim, isso é a forma negativa. Aquele que professa ser cristão, as mesmas afirmações são declaradas negativamente. Aquele que professa ser cristão, mas que não consegue passar no teste da crença, fé, no teste da obediência e no teste do amor, é mentiroso. João deixa isso muito claro e ele faz uma junção destes testes no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, onde ele indica que uma profissão de cristianismo é falsa, a não ser que seja caracterizada pela fé correta, obediência divina e o amor fraternal. Os mesmos testes são válidos para hoje. Como eu disse, este é o tripé onde deve estar fundamentada a autenticidade do cristianismo. Fé, obediência e amor são testes válidos ainda para os nossos dias. Chegamos ao final da nossa aula e eu quero louvar a Deus pela sua vida, nosso aluno que está sempre conosco. Que a mão de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, te proteja sempre e que nós possamos estar alicerçados na autenticidade de um cristianismo que está baseada na fé, na obediência e no amor. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e eu te espero na nossa próxima aula aqui no Instituto Teológico Missionário Ômega. Deus te abençoe e te prospere em tudo, em nome de Jesus.